Endrick e Danilo. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual a notícia boa? Qual notícia você quer? Pelo Endrick. Vamos pelo Endrick? Tá. Começa no Endrick, vai. Vamos lá, situação do Endrick. O contrato até julho de 2025, multa de 60 milhões de euros, cerca de 316 milhões de reais. E ele pode assinar após dia 21 de julho, pensando no aniversário do jogador. A notícia ruim é que, beleza, o Endrick tá tudo bem encaminhado, mas a ESPN trouxe a informação, espn.com.br, de que o Manchester City tem interesse nele. E o jornal Sport também falou sobre o Barcelona, que recebeu uma oferta. Os agentes ofereceram ele ao Barça nesse valor aí de 106 a 133 milhões de reais. Eu estava lendo aqui neste momento também, o nosso site que acabou de pintar a notificação, espn.com.br, Francisco de Laurentiis e o Daniel Bocato sobre os bastidores da negociação com o Endrick. Estão falando que eles já foram enviadas nesta terça-feira as cópias dos contratos para revisão e acerto de detalhes, que foi tudo considerado muito rápido até, entre o Anderson Barros, o staff do jogador e a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. E aí tem algumas questões, assim, como o Abel Ferreira foi um paizão nessa negociação, como agora o contrato só prevê um tempo de 3 anos, por isso é até 2025, não pode fazer mais do que isso. É uma regra da FIFA, não pode fazer um contrato de 5 anos com o garoto, por exemplo. Então tá lá, espn.com.br, todos os bastidores dessa negociação, Bruno. É porque tem essa expectativa, né, do Endrick de repente aparecer, não sei se já assim que o contrato for assinado, né, quando tiver 16, ainda é uma pessoa só, um garoto só de 16 anos, né? Mas o palmeirense fica, claro, na expectativa de vê-lo em campo também. Você acha que vai acontecer assim? Sabe qual é a questão, né? Faz o contrato, ele tem 16, vai fazer 16 e aí assina logo depois o contrato de 3 anos. Termina quando ele tiver 19. Com 19 ele sai de graça. Essa é uma realidade, né? Essa é a questão pro clube, né? Pro clube formador. E é uma regra mesmo, né? Fazendo o jogo semana passada do Aston Villa e o Chukwuemeka, que é um jogador do Aston Villa, da base do Aston Villa, hoje o nome dele é ligado ao Manchester United, ao Liverpool, tudo. Ele teve o contrato, primeiro contrato aos 16 anos, pode sair aos 19. Tem sempre os dois lados, né? Com certeza o Palmeiras deve ter oferecido 5 anos, sei lá, mais até. Gostaria de ter mais. Mas aí o staff também pensa do outro lado, né? Não, mas tem a regra. Regra da FIFA, não tem nem como. No máximo de 3. No máximo de 3 anos, não tem nem o que fazer. Nessa matéria no espn.com.br tem que eles tiveram o primeiro encontro, Abel e Endrick. Um papo numa reunião com o staff do jogador, toda a parte do Palmeiras, e que nessa conversa o Abel trouxe o lado dele de como pode utilizar o Endrick e que o Endrick vê o Abel como um paizão, assim, é um cara que ele confia para esse processo. E eu acho que tá mais do que provado de que o Abel tem essa capacidade de trabalhar com os garotos, né? A gente vê, não que o Danilo foi lançado pelo Abel, mas como ele cresce, outros que surgiram, o próprio Patrick de Paula nesse período. O Abel tem essa característica de se virar com as peças que tem, né? E desenvolver bem esses atletas. Então, assim... Não é que ele lança esses jogadores, mas quando ele entra no time, ele é importante. Olha como o Rony desenvolveu bem. Não tô falando de base. Como ele melhorou, como ele amadureceu. O Veiga, como amadureceu. Vários jogadores melhoraram com o Abel. Sim. Vários. Sim. Talvez o que mais tenha pegado um caminho diferente quando começou a trabalhar com o Abel seja o Zé Rafael. Que passou a jogar de tudo. Né? E hoje ele é um belo jogador de meio campo. Antes ele era um 10, quase um atacante. E ele não perdeu isso, porque ele ainda finaliza bem, mas ele acrescentou muitas coisas, muitas outras características. O próprio Veiga dele evoluiu muito. O Dudu adaptou características dele. Mudando de lado, inclusive. O Scarpa, muitos desses jovens, eles fizeram a transição ainda com o Vanderlei, né? Não foi que o Abel lançou esses meninos, né? O Danilo. Não lançou, mas o Abel acho que aproveitou bem eles. Tem muita gente que até acha que o Abel não gosta da base. Eu não vejo assim. Não. Eu acho que o Abel, ele aproveita bem os caras. Se não gostasse, não colocaria um Verón em uma semifinal de Libertadores contra o Atlético, não colocaria os 3 na semifinal contra o River, não terminaria uma decisão de Libertadores com o Wesley e com o Patrick de Paula. Poderia usar mais? Aí acho que pode ser também uma outra discussão, mas não é que ele não gosta. Ele não escala mais por quê? Aí acho que pode ser uma discussão. E às vezes a gente não vai ter essa resposta, né? Porque quem está lá no dia a dia é ele. Ele sabe. E ele ganhou o direito de, ok, não estou vendo, confio em você. Com o torcedor do Palmeiras existe essa
Eu acho que assim, ele no papel de técnico, ele tem que olhar o que é melhor para o time dele em campo. Sim. Ele não vai escalar o jogador porque é da base, só porque é da base, se ele está olhando que naquele momento não é o melhor para o time dele. Exato. Essa é uma questão. Mas tem o outro lado, né? Que, por exemplo, é o caso do Patrick de Paula, um jogador que mostrou potencial com ele e ele abriu mão do jogador. Renan? Como está acontecendo com o Renan, com o próprio Gabriel Menino, que mostrou muito potencial. Agora, me parece, olhando de fora, que também é 2 jogadores. Os jogadores não estão conseguindo se enquadrar no sistema de trabalho e tal. Naquele momento não convenceram totalmente o Abel. Não convenceram. Aí você fica a pergunta, mas será que não seria o momento de ser, nesse momento tal do paizão, vem aqui, abraça, manda... Ou então assim, aqui é profissional. Tá enquadrado, não tá enquadrado, um abraço, tchau e benção, vai embora. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Patrick de Paula. Não estava dentro do que se imaginava ali, segue o seu caminho. Claro que o Palmeiras vai ter ainda lá na frente. Foi uma boa negociação, porque no caso de uma venda dele tem uma boa participação, mas eu acho que ele está olhando de forma profissional o que é melhor para o time do Palmeiras. Se o garoto não encaixa dentro do que é melhor para o Palmeiras, toca a sua vida. No fim de semana ele escalou durante a partida, né? Colocou em campo os 2 laterais, o Garcia e o Vanderlan. Então são outros 2 aí que aparecem outro dia já o Fabinho. Até por necessidade, também, né? Porque a gente falava sobre um elenco curto do Palmeiras, o Endrick é um reforço pensado de dentro de casa, né? Mas acho que o Endrick vai demorar mais, né? Vai. Eu acho que não vai gastar ele agora. Uma coisa é um menino que vem desconhecido. Tipo um Danilo, tipo um Patrick de Paula, tipo um Renan, tipo um Wesley, tipo um Giovani. Entende? Assim, não tem um holofote, né? Exatamente. A outra coisa, o Endrick deu entrevista na Espanha, deu entrevista na Inglaterra, deu... Então, assim, tem 16, não tem 19. É muito difícil. É muito difícil. Tem que ser protegido por um lado, mas também precisa ser acompanhado de perto para saber o quanto ele consegue entregar para o Palmeiras. Claro. Porque, assim, a expectativa é muito alta. Há muitos casos no futebol de jogadores que não vingam, que vêm da base, não, esse é o futuro craque, vai ser... Vou lembrar sempre, o Zico, quando se aposentou, deu as chuteiras dele para o Pintinho. Ninguém viu o Pintinho acontecer como jogador. Ele lá, com, sei lá, 14, 15 anos, recebeu as chuteiras do Zico. Era o galinho... dando para o Pintinho. Até era uma brincadeira. Mas assim, como ele, muitos outros. Eu lembro do Toró no Fluminense, na base do Fluminense. O Toró era grande referência. Esse cara vai arrebentar. E o Toró virou um volante, brigador e não foi tão longe na carreira. O Vasco tinha um menino na base, Pedro Renato. Fez 100 gols em um ano na base. Subiu para o profissional, não aconteceu. Então é preciso ter essa medida. Por outro lado... Você tem jogadores que, muito jovens, explodem. O Agüero passou a ser titular no Independente com 15 anos. Passou a jogar no Independente. Acho que deu certo. Nossa, eu não vou nem citar um outro aqui, também lá da Argentina, porque eu não quero estabelecer esse tipo de comparação. Mas se ele estando ali perto e o Palmeiras identificar que ele está mostrando potencial, tem que aproveitar... Porque são 3 anos de contrato. Não, um ano aqui a gente não usa. No outro ano, quem sabe... E o time está precisando de jogador para a posição dele. Se ele estiver ali no treino, no dia a dia, mostrando maturidade, potencial, futebol, por que não? Sim. Também não overprotective. É avaliar dia a dia. Como traz para perto. com o Gabriel Jesus, né, Mari? Sim. Seguimos o nosso Sport Center agora também. Bora lá.